Uma Voz na Escuridão, livro de Sandra Brown, parte 5. Tony chegou ao consultório dentário do marido logo antes de fechar. Um dos outros dentistas da clínica parou para conversar com ela. Pediu desculpas por ainda não ter convidado Brad e ela para jantar. Trocaram promessas de marcar uma data logo. Parecia que Brad não tinha dificuldade para manter as aparências. Ela faria a mesma coisa pelo tempo que pudesse. Tony entrou na sala e a recepcionista ficou surpresa ao vê-la. Arrumei uma babá e pensei em fazer uma surpresa e jantar fora com Brad, explicou ela. Ah, que pena, Sra. Armstrong. O Dr. Armstrong saiu daqui há 2 horas. Pelo menos para a outra mulher, a consternação ia parecer apenas uma decepção. Ah, bem, a minha noite surpresa foi pro brejo. Ele disse para onde ia? Não, mas tenho certeza de que está com o celular. Ok, vou ligar para ele. Vai te atrapalhar se eu usar a sala dele? De jeito nenhum. E não se apresse, tenho de arquivar umas coisas antes de ir embora ainda. Como Brad era o sócio mais novo, a sala dele era menor, mas Tony tinha feito o máximo para torná-la agradável. Certificados e diplomas com molduras combinando formavam um arranjo bonito na parede. Fotografias da família intercaladas com os livros nas estantes atrás da mesa dele, que estava arrumada. Tony esperava que tudo estivesse limpo como parecia estar. Sentou na cadeira dele e iniciou a busca. Todas as gavetas estavam trancadas, mas prevendo isso, Tony tinha ido preparada. Um grampo de cabelo torto abriu todas elas com o mínimo de esforço. Era verdade que tinha arrumado uma babá para aquela noite. Tinha cuidado do cabelo e da maquiagem e escolhido uma roupa com a esperança de surpreender Brad com uma noite livre para compensar aquela manhã. A briga deles perseguiu Tony o dia inteiro. Brad saíra de casa zangado. Ela estava magoada, além de zangada também. A arrumação da casa, planejamento do cardápio e uma miríade de outras tarefas domésticas que povoavam seus dias a mantiveram ocupada. Mas nada a distraía da briga e da possibilidade, por menor que fosse, de talvez ter se enganado. E se Brad não estivesse mentindo quando contou onde estivera na noite passada? Talvez ela tivesse procurado o problema onde não existia. Se ele tivesse dito a verdade, devia ser muito frustrante aquele esforço todo para merecer crédito, sabendo que ela ia pensar no pior. As probabilidades eram mínimas de Brad realmente ter assistido ao seminário e saído para tomar uma cerveja depois. Mas, para manter a família unida, Tony estava suficientemente desesperada para contar com essa chance ínfima. Por isso, naquela tarde esperava encontrá-lo no consultório e fazer uma surpresa agradável. Um ramo de oliveira com uma reserva num restaurante italiano que ela queria conhecer. Passando a noite sozinha com ele, longe de casa e das crianças, com uma garrafa de vinho e fazendo amor depois, Tony esperava merecer o seu perdão por tê-la julgado mal e poder deixar aquele episódio para trás. Brad, porém, não estava onde devia estar. Tinha saído mais cedo do trabalho, sem dar explicação e sem informar para qualquer pessoa o seu destino. Era um comportamento comum, um sinal bem conhecido que deixava Tony angustiada e dava motivo para arrombar as trancas das gavetas da mesa do marido. Alguns segundos depois, sua suspeita se confirmou. Dentro da última gaveta da escrivaninha havia um tesouro de pornografia escondido. O material impresso variava de relativamente leve a extremamente descritivo. Algumas fotos mais obscenas, tanto em relação ao assunto quanto à posição, certamente tinham sido tiradas por fotógrafos amadores. Brad era um viciado, e como todos os viciados, suscetível a compulsões. E quando cedia à compulsão, o viciado era capaz de fazer algo que normalmente não faria, como assediar sexualmente um colega de trabalho ou acariciar uma paciente menor de idade.
e Deus sabe o que mais. Capítulo 12. Havia um calção de banho molhado no chão do quarto dos fundos quando Dean passou por lá ao entrar em casa. Encontrou Gavin semi-reclinado no sofá da sala de estar. Apertava os botões do controle remoto da televisão aleatoriamente, mudando de canal a cada 10 segundos. Estava só com uma toalha amarrada na cintura e o cabelo molhado. Oi, Gavin. Oi. Esteve na piscina? Sem tirar os olhos da televisão, ele respondeu. Não, eu apenas gosto de ficar de bobeira enrolado numa toalha. Quando eu levar a toalha molhada para o quartinho dos fundos, pode aproveitar para pegar o calção que você deixou no chão. Gavin apertou mais botões. Vá tomar banho e depois vamos sair para comer, disse Dean. Não, eu não estou com fome. Vá tomar banho e depois vamos sair para comer, repetiu Dean. E se eu não for, você vai me bater de novo? O olhar que Dean deu para ele deve ter demonstrado que sua paciência já estava acabando. Gavin largou o controle remoto e saiu indiferente da sala. Logo antes de passar pela porta, ele tirou a toalha e mostrou o traseiro nu para Dean. Mesmo a contragosto, Dean deu 2 pontos para Gavin pelo gesto simbólico. Sem perguntar para Gavin onde ele queria ir, Dean foi para um restaurante de uma rede que frequentavam sempre. Gavin ficou de mau humor e respondia com monossílabos às tentativas de Dean puxar conversa. Os pedidos chegaram e Dean perguntou se o hambúrguer de Gavin estava do jeito que ele gostava. Está ótimo. Quero me desculpar por não ter mais jantares em casa. Não tem importância, você cozinha muito mal. Dean sorriu. Isso eu não posso contestar. Você deve estar sentindo falta do molho de macarrão feito em casa e do rosbife da sua mãe. Eu acho que sim. Mas de qualquer modo, você sempre quer hambúrguer ou pizza. Algum problema? Disse Gavin, ficando imediatamente na defensiva. Não. A minha dieta era igualzinha quando tinha sua idade. Gavin bufou como se insinuasse que não sabia que existia hambúrguer e pizza naquela época tão antiga. Dean tentou de novo. Encontrei uma velha amiga ontem. Lembra de Paris Gibson? Gavin olhou para ele com um ar de deboche. Você pensa que eu sou retardado? Foi há muito tempo e você era bem pequeno. Não tinha certeza se você lembraria dela. É claro que eu me lembro. Dela e do Jack. Eles iam se casar, mas ele se matou. Não se matou. Ele sobreviveu ao acidente, só morreu alguns meses atrás. Ah, ela está na rádio daqui agora. Dean ficou surpreso. Então você sabia? Todo mundo sabe, ela é muito popular. Eu soube que ela tem muitos admiradores. Ela me disse hoje que está querendo atrair uma audiência mais jovem. Você escuta o programa dela? Escuto. Não toda noite, às vezes. Gavin molhou uma batata frita numa porção de ketchup. Você telefonou para ela ou o quê? Não. É que ela recebeu uma ligação estranha de um ouvinte ontem à noite. É mesmo? Aham, disse Dean, mastigando o frango grelhado. Ela deu parte na polícia. Foram me consultar. O detetive e ela queriam saber a minha opinião. Detetive? Foi tão sério assim? Bastante sério. Dean fez sinal para a garçonete e pediu para trazer outra coca para Gavin. Para alguém que estava sem fome, Gavin devorou seu hambúrguer em tempo recorde. E traga uma porção de queijo e batata frita também, por favor. Gavin jamais pediria mais, mas Dean sabia que ainda devia estar com fome. Também encontrei uma amiga sua hoje, observou ele casualmente. Eu não tenho amigos aqui. Todos os meus amigos estão em Houston, onde eu morava, na minha própria casa, até minha mãe se casar com aquele idiota. Lá vamos nós, pensou Dean. Ela estava há muito tempo solteira, Gavin. Porque você se divorciou dela. Engraçado, na noite passada você disse que ela se divorciou de mim. Na verdade, você estava certo as 2 vezes. Nós concordamos em nos separar porque sabíamos que seria melhor.
Nem me importa, disse Gavin com um suspiro entediado, virando a cabeça para espiar pela janela. Você não acha que a sua mãe tem o direito de ser feliz? Quem pode ser feliz com ele? Dean também não tinha ficado muito bem impressionado com a escolha de Pat. O marido dela era bem sem graça, tão sem brilho que dava o trabalho enorme conversar com ele. Mas parecia encantado com Pat e ela com ele. E daí se ele não tem uma personalidade dinâmica? Você não pode simplesmente ficar contente da sua mãe ter encontrado alguém de quem ela gosta e que gosta dela. Eu estou contente, eufórico, tá bom? Será que podemos parar de falar nisso agora? Dean poderia ter lembrado que tinha sido Gavin quem puxou o assunto, mas deixou passar. A garçonete chegou com o pedido adicional deles. Mais alguma coisa? Ela se dirigiu a Gavin, não a ele. E pela primeira vez, Dean procurou ver o filho através dos olhos de uma mulher jovem. Fora a corujice dos pais. Gavin era um belo garoto. O cabelo castanho possuía a textura ondulada do cabelo da mãe. E ele devia gostar porque, graças a Deus, não tinha feito uma escultura seguindo alguma moda bizarra, nem tingiu de alguma cor que brilhava no escuro. Os olhos eram cor de uísque e pareciam pensativos. Não dava para ver naquele momento, pois Gavin estava sentado com as costas curvadas, mas já tinha mais de 1,80 m, o físico forte e sem gordura nenhuma, e a elegância flexível de um atleta. Dean sorriu para a garçonete. No momento não, obrigado. Quando ela se afastou, ele disse: Ela é bonita. Gavin olhou para a garçonete com indiferença. Não é feia. Mais bonita que a menina que eu conheci hoje. Olhando Gavin bem de perto, Dean disse: Melissa Hatcher. Sem dúvida, Gavin reconheceu o nome. Dean teve certeza disso, mas o menino fingiu que não sabia quem era. Quem? Ela me disse que conhecia você. Não conhece. Então por que diria que conhece? Como é que eu vou saber? Ela entendeu o nome errado, ou me confundiu com outra pessoa. Gavin mexia no canudo dentro do copo de Coca-Cola, evitando olhar no olho do pai. Eu me apresentei para ela e depois de conversar algum tempo ela disse: Você é pai do Gavin. Ela conhecia você sim. Talvez tivessem dito para ela se afastar de mim porque você é da polícia. Já pensou nisso? Você quer dizer quem vai querer ser amigo de um filho de policial? Ele olhou ressentido para Dean. É, mais ou menos por aí. Jenny Kemp? Dessa vez, Gavin não teve tanta facilidade para esconder sua reação. A expressão ficou de guarda imediatamente. Quem? Jane Kemp. Pelo que ouvi dizer dela, não é do tipo que ficaria amiga do filho de um policial. Você a conhece? Ouvi falar dela. O que foi que você ouviu? Gavin pegou um pedaço de queijo e disse com a boca cheia. Você sabe, coisas. Coisas como o quê? Que ela é doidinha, fácil? O que dizem? Você já esteve com ela? Devo ter esbarrado com ela umas 2 vezes. Aonde? Caramba, o que é isso? A Inquisição Espanhola? Não, estou guardando o equipamento de tortura para mais tarde. Nesse momento só estou curioso para saber em que lugar você esbarrou com Jenny Kemp e a amiga dela, Melissa. Deve ter sido algumas vezes. Para o seu nome significar alguma coisa para ela? Mesmo antes, ela me reconheceu porque você e eu somos parecidos. Gavin se ajeitou no banco e deu de ombros. Elas saem com aquele pessoal rico e snob. Eu as vi por aí e é só isso. No cinema, no shopping, você sabe. No lago? Qual deles? O lago da cidade ou de Travis? Me diga você. Eu as vi algumas vezes, tá bom? Não lembro onde. Dean deu risada. Gavin, não me venha com essa conversa fiada. Se tivesse a sua idade e tivesse encontrado Melissa Hatcher e ela estivesse usando qualquer roupa parecida com a que vi hoje, teria lembrado nos mínimos detalhes. Ele empurrou o prato para o lado e inclinou o corpo sobre a mesa.
Conte-me o que você sabe sobre o clube do sexo. Gavin continuou com a mesma expressão vazia, mas seus olhos o traíram. O quê? Ontem à noite, quando você me desobedeceu e saiu, você foi para o Lago Travis? Talvez tenha ido, e daí? Eu sei que a garotada se reúne em lugares específicos em torno do lago. Você viu Jane Camp no meio da galera ontem à noite? E antes de me dar alguma resposta idiota, fique sabendo que ela está desaparecida há mais de 24 horas. Desaparecida? Ela não voltou para a casa dos pais depois de sair ontem à noite. Ninguém soube dela. No fim desta tarde, logo antes de eu sair da polícia, policiais encontraram o carro dela. Estava estacionado perto de uma área de piquenique no lago, um bosque de cedros. Nenhum sinal da Jane. Parece que ela encontrou alguém ontem à noite e saiu com essa pessoa. Você a viu? Ela estava com alguém? Gavin olhou para o prato vazio e ficou assim alguns segundos. Eu não a vi. Gavin, disse Dean baixando a voz. Eu sei que há essa regra rígida de não entregar seus amigos. A mesma regra funciona quando eu era menino, mas isso não é mais uma questão de lealdade ou de traição. É muito mais sério. Por favor, não queira proteger Jane ou qualquer outra pessoa omitindo informações. Bebida, drogas, qualquer outra coisa que ela estivesse fazendo ontem à noite. Nada disso me interessa neste momento. Se Jane saiu com o cara errado, sua vida pode estar em perigo. Sabendo disso, você tem certeza absoluta de que não a viu? Tenho, cara, meu Deus! Ele olhou em volta, percebendo que tinha chamado a atenção das pessoas nas mesas mais próximas. Afundou no assento e resmungou com a cabeça baixa. Por que você está me provocando? Não estou te provocando. Está sendo um tira. Dean respirou bem fundo. Tudo bem, pode até ser. Estou insistindo porque você é uma fonte de informação. Conte-me o que sabe sobre o clube do sexo. Eu nem sei do que você está falando. Eu tenho que mijar. Ele deslizou pelo banco e já ia levantar, mas Dean mandou ficar aonde estava. Você aprendeu a se controlar desde os 3 anos. Dá para segurar alguns minutos. O que sabe sobre esse clube do sexo? Gavin balançou para frente e para trás, olhando furioso para a janela com expressão hostil. Dean achou que ia se recusar a responder, mas depois de algum tempo ele disse: Está bem, eu ouvi uns caras falando desse site na internet onde eles trocam e-mails com meninas, mas é só isso. Não é só isso, Gavin. Bem, isso é tudo o que eu sei. Não estudei na mesma escola dessa galera, você lembra? Fui arrancado pela raiz e transplantado para cá. Por isso eles não... Você tem saído com um grupo desde praticamente o dia em que se mudou para cá. Esse seu refrão, coitado de mim, tive de deixar meus amigos, já está ficando meio cansativo. Você precisa inventar outra desculpa para reclamar. E enquanto isso, essa menina pode estar lutando pela própria vida, e eu não estou exagerando. Por isso, pare de resmungar e de sentir pena de si mesmo, Gavin. Responda direito. O que você sabe sobre esse clube da internet e da participação de Jane Camp nele? Gavin ficou calado há algum tempo e depois, como se tivesse se resignado, encostou a cabeça no encosto do cubículo. Jane se encontra com os caras que conhece na internet e eles fazem sexo. Ela faz qualquer coisa. Ela e aquela tal de Melissa. Então você as conhece. Eu só sei quem elas são. Tem muitas outras no clube. Não sei o nome de todas. Elas vêm de colégios de toda a cidade. Tem um fórum e os membros comentam o que fizeram. Você se filiou a esse clube, Gavin? Ele se endireitou no banco. Não! Você tem de saber como entrar e eu não perguntei porque ia me sentir um retardado por não saber ainda. Não é tão secreto assim. A unidade de crimes de computador da polícia já entrou nele. O menino deu risada. Ah, é? E o que eles vão fazer? Não podem impedir e todo mundo sabe disso. Oferecer sexo é crime, Gavin. Você deve saber, resmungou ele ressentido. Você é da polícia?
Ele estacionou num bosque de carvalho, onde outros já tinham deixado seus carros. Na mala havia uma caixa de isopor com cerveja e recipientes para gelar vinho. Pegou uma cerveja e foi caminhando devagar para a beira do lago e para o pier de madeira que se estendia 30 metros sobre a água. Era o ponto de encontro daquela noite. Ele tinha ido verificar. Estava vestido para se misturar ao grupo. Os shorts largo e a camiseta eram da Gap, exatamente o que os jovens usavam. Mesmo assim, mantinha a aba do boné puxada bem para baixo para disfarçar o rosto. Algumas pessoas ali aquela noite eram conhecidas. Ele as tinha visto antes em reuniões similares, ou nos clubes da Rua 6 e em torno do campus da universidade. Outras eram novidade. Haviam sempre caras novas. Era só escolher o seu prazer. Bebida, drogas, sexo. Havia de tudo. E aquela noite podiam até ter o prazer do jogo. Na praia, uma menina só com a parte de baixo do biquíni e um chapéu de vaqueiro fazia um boquete num rapaz ajoelhada no chão. Estavam apostando quanto tempo o cara levaria para gozar. Ele se juntou ao círculo de espectadores que tinha se formado em volta do casal e apostou $5. Tinha de se admirar o autocontrole dele, porque a menina conhecia bem o ofício. Ele perdeu a aposta. Sem pressa foi caminhando pelo pier. Não chamava atenção, mas normalmente não teria mesmo de fazer isso, e aquela noite não era diferente. Logo foi abordado por duas meninas que se jogavam tanto em cima dele que dava para perceber que tinham tomado êxtase. Elas o abraçavam, acariciavam, beijavam na boca, diziam que ele era maravilhoso, que a lua estava incrível, o ar da noite divino e que a vida era bela. Pediram para ele segurar suas roupas enquanto iam nadar nuas. Observou-as do pier enquanto brincavam como ninfas aquáticas, parando de vez em quando para acenar e mandar beijinhos para ele. Quando saíram da água e se vestiram, bem, parcialmente, ele as levou até o carro e deu uma cerveja para cada uma. Uma delas fixou os olhos vidrados nele. — Você gosta de se divertir em grupo? — Eu estou aqui, não estou? Resposta inteligente, sem se comprometer. A afirmação estava apenas implícita. Ela passou a mão nos shorts dele e deu uma risadinha. Eu acho que gosta. Nós adoramos nos divertir em grupo, disse a outra com a fala arrastada. E gostavam mesmo. Na hora seguinte, no banco de trás do carro, as duas mostraram até onde gostavam de se divertir em grupo. Quando ele finalmente disse que precisava ir, elas não queriam se despedir. Beijaram, fizeram carinhos e imploraram para ele ficar e se divertir mais. Ele finalmente se desvencilhou e se despediu. Quando estava saindo com o carro do estacionamento improvisado para a estrada principal, notou dois caras olhando para ele com indiscutível inveja. Deviam tê-lo visto saindo do banco de trás com as duas garotas, procurando se soltar dos braços e pernas e dos carinhos acentuados pelas drogas. Será que aqueles panacas queriam ter a sorte que ele tinha no amor? Podia apostar que sim. Mas ele também viu o cara que reconheceu como um policial da Narcóticos à paisana. Tinha 30 anos, mas não aparentava mais de 18. Estava negociando com um traficante conhecido pela janela de um carro. Qual é a diferença entre o cara da Narcóticos comprar drogas e o que estou fazendo? Pensou John Rondeau com seus botões. Nenhuma. Para combater um crime de modo eficiente, era preciso entender a natureza e a dinâmica dele. Desde que sua unidade tinha descoberto o clube do sexo, ele se oferecera para pesquisar. Fora do expediente e in loco, é claro. A ambição dele era ser promovido para Bureau Central de Investigações, o coração do departamento. Era lá que todo o trabalho excitante da polícia era feito, e era lá que ele queria estar. No caminho dessa promoção, ele podia se destacar bastante com aquele caso Kemp. Tinha elementos que mereciam uma atenção, isto é, uma celebridade, sexo e menores de idade. Ponha isso junto e terá uma investigação que é o máximo.
Para a unidade de crimes no computador, o clube do sexo não era novidade nenhuma. Já o conheciam havia meses e, percebendo a futilidade que seria fechá-lo, meio que tinham se esquecido daquilo. Mas as mensagens deixadas no fórum continuaram a mexer com a cabeça de Rondeau. Resolveu que ia verificar a situação, conferir se os membros realmente faziam o que alardeavam ou se simplesmente trocavam suas fantasias mais loucas via e-mail, e descobriu que a maioria das afirmações não era exagero. E ainda bem que tinha feito a pesquisa. Se não tivesse aprendido com a mão na massa, não teria podido responder de modo inteligente e completo todas as perguntas que Curtis, Malloy e Paris Gibson lhe tinham feito aquela manhã. Não era realmente em benefício do departamento de polícia que trabalhava aquelas horas extras sem remuneração, não era? Só que havia necessidade de fazer mais trabalho investigativo. Tudo para conseguir a promoção para o BCI. Era o trabalho dele, dever que jurava cumprir. Estava trabalhando a paisana, só isso. Não foi surpresa nenhuma o fato de Brad não estar em casa quando Tony voltou do consultório. Ela explicou para a atônita babá que não se sentia bem e que o Dr. Armstrong e ela tinham cancelado seus planos de sair aquela noite. Pagou 5 horas para a menina. Tinha ligado 3 vezes para o celular de Brad e 3 vezes deixou recados que ele não respondeu. Preparou o cachorro-quente para o jantar das crianças. Depois de comerem, jogou um jogo de tabuleiro com as meninas, enquanto o menino assistiu a uma reprise de Jornada nas Estrelas. Subiam a escada para tomar banho quando Brad chegou com barras de chocolate e abraços de urso. Para Tony, havia um buquê de rosas amarelas que ele entregou encabulado. Será que podemos fazer as pazes, por favor? Incapaz de olhar para o pedido insincero de desculpas nos olhos do marido, Tony abaixou a cabeça. Ele considerou aquilo como aquiescência e deu-lhe um beijo rápido no rosto. Você já jantou? Estava à sua espera. Perfeito. Vou pôr as crianças na cama. Ponha um lanche na mesa para nós, estou morrendo de fome. O que Tony pôs na mesa quando ele desceu para a cozinha não era o que Brad esperava. As coisas nada apetitosas expostas fizeram Brad parar de repente. Onde conseguiu tudo isso? Perguntou muito zangado. Nem precisa dizer, eu sei onde foi. Isso mesmo. Descobri isso essa tarde, quando eu estive no seu consultório. De onde você estava conspicuamente ausente, Brad. Você não disse para ninguém onde ia e ficou horas sem atender o celular. Por isso, não me ponha na defensiva. Eu me recuso a me desculpar por ter invadido a sua privacidade, se é isso que a sua privacidade está protegendo. Assim que foi confrontado com as provas da sua doença, Brad desistiu de lutar. Foi uma redução física, um encolhimento do espírito e do corpo. Ele puxou uma cadeira e sentou à mesa, os ombros curvados, as mãos inertes no colo. Tony pegou um saco de lixo na despensa e jogou a coleção de fotografias e revistas sórdidas dentro dele. Depois, fechou com um fio e levou para a garagem. Vou levar para o depósito de lixo amanhã de manhã, disse ela quando voltou para a cozinha. Seria terrível se esse saco se abrisse acidentalmente e os vizinhos, ou até mesmo os lixeiros, vissem o que tem dentro. Tony, eu... Realmente não tem como me defender, não é? Não, dessa vez não. Você vai me deixar? Ele pegou a mão dela e apertou, transpirando. Por favor, não faça isso. Eu te amo. Amo as crianças. Por favor, não destrua nossa família. Eu não estou destruindo nada, Brad, disse ela, puxando a mão. É você quem está. É que eu não consigo me controlar. O que é mais um motivo para eu ir embora e levar as crianças. E se uma delas tivesse encontrado essas fotos, Brad? Não, eu sempre tomo cuidado. Você toma cuidado para esconder isso, do mesmo modo que o viciado em drogas esconde seu vício e o alcoólatra esconde uma garrafa para o caso de uma emergência. Ora, não é nada disso, reclamou ele.
A contrição estava se desfazendo aos poucos. Uma autodefesa hostil começava a se formar. Em seguida, viria o ar de superioridade. Já tinham encenado aquilo inúmeras vezes. A transição de penitente para mártir era praticamente decorada e Tony podia prever cada fase. Comparar um passatempo inofensivo com um vício é ridículo e você sabe disso, disse ele. Inofensivo? Algumas daquelas fotos são de meninas menores de idade, que são exploradas por pessoas corruptas e depravadas para você se divertir. E como pode dizer que é inofensivo se afeta sua carreira, sua família e o nosso casamento? Casamento? Ele riu zombeteiro. Eu não tenho mais uma esposa, tenho uma carcereira. Se continuar com isso, pode muito bem acabar preso, Brad. É isso que você quer? Ele rolou os olhos nas órbitas, debochando. Eu não vou para a prisão. Poderia ir, a menos que admita para você mesmo e para os outros que é viciado em sexo e procure ajuda que precisa. Viciado em sexo. Ele abafou uma risada. Está percebendo como isso parece absurdo, Tony? O Dr. Morgan não acha nada disso absurdo. Meu Deus, você falou com ele? Não, ele ligou para mim. Você não aparece na terapia de grupo há semanas. Porque é uma perda de tempo, Tony. Todos aqueles caras só falam de tocar punheta. Agora eu me pergunto, essa é uma forma produtiva de passar a noite? É uma imposição judicial você frequentar essas reuniões, Brad. Imagino que vai me dedurar para o meu fiscal da condicional? Diga que tenho sido um mau menino que não frequenta a terapia com os outros pervertidos. Eu não vou precisar dizer nada. O Dr. Morgan já disse. O Dr. Morgan é o mais doente do grupo, exclamou Brad. Ele é um viciado em recuperação, você sabia? Tony continuou inabalável. O Dr. Morgan é obrigado a informar mais de 2 ausências consecutivas para o seu fiscal da condicional. Você tem uma hora marcada com ele amanhã, às 10 horas, e é obrigado a ir. Acho que não tem importância se eu cancelar consultas marcadas com clientes e deixar meus sócios furiosos comigo. Essa é uma consequência com a qual você terá de arcar. Além de dormir no sofá, não é? É sim, prefiro que faça isso. Ele semicerrou os olhos com fúria. Aposto que prefere, já que, obviamente, não gosta de nada do que fazemos na cama. Isso não é justo, Brad. Justo? Vou te dizer o que não é justo. É ter uma mulher que prefere bisbilhotar a fuder comigo. Quando foi a última vez que transamos? Você consegue lembrar? Não, eu duvido que lembre. Como pode pensar em fazer sexo se fica tão ocupada me espionando? Brad ficou de pé e avançou para ela. Curvou a mão na parte de trás do pescoço de Tony e apertou, forte demais para ser confundido com carinho. Talvez, se você trepasse mais, eu não teria de recorrer às minhas fotos pornográficas. Ele a puxou para a frente. Tony virou a cabeça para evitar o beijo e tentou empurrá-lo para longe. Mas Brad a encurralou contra a bancada da pia e imobilizou-a. Pare com isso, Brad! Gritou Tony chocada. Não tem graça nenhuma. A raiva dela parecia excitá-lo. O rosto dele ficou vermelho quando esfregou o quadril contra o dela. Está sentindo isso, Tony? É gostoso? Você gosta? Pare, me deixe em paz. Tony empurrou com tanta força que ele foi tropeçando para trás até bater na mesa. Ela cobriu a boca com a mão e tentou abafar os soluços. Estava ofendida e amedrontada em doses iguais. Jamais vira Brad daquele jeito. O marido tinha se transformado num estranho. Brad recuperou o equilíbrio e se recompôs. Depois pegou o paletó e as chaves. A casa tremeu quando ele bateu a porta. Tony cambaleou até a cadeira mais próxima e despencou nela. Chorou baixinho por algum tempo, sem querer que os filhos a ouvissem. Sua vida estava desmoronando, e ela era incapaz de fazer qualquer coisa, mesmo naquele momento. Amava Brad,
e ele se recusava a procurar ajuda para livrar-se daquela doença. Por que ele se esforçava tanto para destruir o amor que tiveram um dia? Por que preferia aquele seu passatempo inofensivo a ela, aos filhos? Será que eles não valiam mais nada para ele do que... Num segundo, ela correu para a porta da garagem. O saco plástico onde tinha posto as fotos pornográficas tinha sumido. Brad tinha levado seu primeiro amor com ele. Capítulo 13. Paris tinha uma sala na estação de rádio, onde trabalhava quando não estava no ar. Apesar de sala ser uma palavra que supervalorizava o pequeno cômodo. Não tinha nada que o redimisse, nem mesmo uma janela. Décadas atrás, as paredes de gesso tinham sido pintadas com uma cor feia, pardacenta. As placas acústicas do teto estavam curvadas e tinham antigas manchas de infiltração. A mesa era de fórmica cinza, horrorosa, faltando pedaços, provavelmente arrancados pelo ocupante anterior, profundamente deprimido com aquele ambiente. Nada na sala pertencia a ela. Não havia diplomas emoldurados nas paredes, nem cartazes de turismo que provocavam lembranças agradáveis, nenhuma foto espontânea de amigos sorrindo, nem retratos posados de família. O cubículo era estéril, sem nada pessoal, e isso era proposital. Imagens e retratos geravam perguntas. Quem é aquele? É Jack. Quem é Jack, seu marido? Não, nós estávamos noivos, mas não nos casamos. Por quê? Onde está o Jack agora? É por causa dele que você usa óculos escuros o tempo todo? É por causa dele que você trabalha sozinha, vive sozinha e é tão sozinha? Mesmo os colegas do trabalho simpáticos podiam provocar sofrimento sério. Por isso, Paris tentava evitar isso, mantendo os relacionamentos numa base estritamente profissional e o local de trabalho desprovido de qualquer pista sobre a sua vida. Mas a sala não era um deserto de coisas. A superfície feia da mesa estava coberta de correspondência. Sacos cheios eram despejados nela diariamente. Cartas de fãs, gráficos de índice de audiência, memorandos internos e infinitas resmas de material que as gravadoras de disco mandavam para ela, promovendo seus lançamentos recentes. Como não havia espaço para nenhum armário de arquivo na sala, Paris separava e jogava fora o que não precisava com a maior eficiência possível. Mas mesmo assim era uma tarefa que não acabava nunca. Tinha atacado a pilha de correspondência depois de fazer uma seleção de músicas para o programa daquela noite e incluí-las na programação. Já trabalhava havia 1 hora quando Stan se materializou na porta aberta, com uma expressão petulante. Muito obrigado, Paris. Pelo quê? Ele entrou e fechou a porta. Adivinha quem veio me procurar hoje? Detesto adivinhações, Stan. 2 dos melhores de Austin. Ela largou o abridor de cartas e olhou para ele. Polícia? Sim, e agradeço você por isso. Eles foram à sua casa? Paris achava que Carson, ou o animado Griggs, ia procurar Stan apenas para fazer perguntas habituais. Ele afastou uma pilha de envelopes e sentou numa ponta da mesa. Eles me interrogaram e escreveram as respostas que dei em pequenos caderninhos pretos, bem Gestapo. Pare de fazer drama, Stan. Graças ao fato de ter voltado à delegacia de polícia e depois ter ido fazer aquela visita perturbadora aos Camp, Paris não teve tempo de dormir. Antes de poder descansar, tinha de fazer um programa na rádio de 4 horas e fazê-lo como se não estivesse acontecendo nada. Era uma perspectiva desanimadora. Lidar com o orgulho ferido de Stan não era a melhor forma de aproveitar a energia limitada ou o que sobrava de tempo até o DJ da noite passar o estúdio de transmissão para ela. Essa manhã apresentei a ligação de Valentino para um detetive, explicou Paris.
e acontece que uma jovem daqui está desaparecida. A polícia está investigando para ver se há alguma conexão entre esse desaparecimento e o telefonema do Valentino. Estão fazendo verificações de rotina da história de todas as pessoas envolvidas, mesmo que remotamente. Por isso, não se ofenda. Eles não escolheram você. Marvin também está na lista das pessoas com quem eles precisam conversar. Ah, que ótimo! Estou no mesmo nível do faxineiro. Agora me sinto muito melhor. Para variar, Paris achou que o sarcasmo dele era válido. Sinto muito, de verdade. A polícia está sendo minuciosa porque estão tão convencidos quanto eu que essa ligação não foi só um trote. Espero que seja mesmo só um exagero de todos nós e que acabe não sendo nada. Mas se nossas intuições estiverem certas, a vida de uma menina está em jogo. Mesmo assim, lamento você ter sido envolvido nisso por acaso. Ele ficou mais calmo, mas só um pouco. A primeira preocupação de Stan era sempre Stan. A polícia também conversou com o nosso gerente geral. É claro que ele ligou imediatamente para o tio Wilkes, que, por sua vez, ligou para o delegado e, pelo que eu soube, fez o ouvido dele de penico. Então, tenho certeza que não tem suspeita nenhuma contra você. Então, eles suspeitavam de mim? Exclamou Stan. Maneira de dizer. Esqueça. Saia e compre um aparelhinho novo. Deve haver algum no mercado que você ainda não tenha. Mime-se, vai se sentir melhor. Não é tão fácil assim, Paris. Titio ficou ainda mais aborrecido do que eu. Ficou ligando a tarde toda para o gerente geral querendo saber que porra está acontecendo. Estou repetindo o que ele disse, é claro. Pode contar que você será chamada para se apresentar no santuário interno. Já fui. O gerente geral da rádio tinha ligado para o celular dela quando saía da propriedade dos Kemp. Queria marcar uma reunião, mas soou como uma imposição e não um pedido. Ela ouviu uma descompostura por não ter informado a ele sobre a ligação de Valentino antes de chamar a polícia. A principal preocupação dele era com a reputação da emissora. Pus a gravação do telefonema para ele ouvir, disse Paris para Stan. E ele ficou aflito, como todos que a ouviram. Falou com o sargento Curtis, o detetive encarregado da investigação. O gerente geral conversou com Curtis pelo viva-voz para Paris poder escutar tudo. Concordou que Paris e todos da 101.3 deviam cooperar ao máximo com a polícia, mas estipulou que o desaparecimento de Jenny Kemp se tornasse uma grande notícia. Queria que o envolvimento da rádio fosse minimizado. Francamente, senhor, estou mais preocupado com a vida dessa menina do que com o prefixo da sua estação de rádio aparecendo na imprensa, foi a resposta de Curtis. Antes de Paris sair da sala do gerente geral, ele impertinentemente lembrou que seu precioso anonimato podia acabar em breve. Paris já tinha pensado nisso e esperava que não acontecesse. Durante anos tinha guardado sua privacidade com o fanatismo de uma sovina que protege suas barras de ouro. Nunca mais queria ser o pivô de uma notícia sensacionalista. Porém, concordava com Curtis. Salvar a vítima de Valentino era mais importante do que todo o resto. Se fosse comparar, o impacto que provocaria na vida dela seria trivial. Para tranquilizar Stan ainda mais, ela disse: pode ter certeza de que recebi uma bronca danada por não obedecer à hierarquia de comando. Você não foi o único a receber palmadas hoje. Agora, será que posso voltar ao meu trabalho, por favor? Foi um relógio de pulso com um GPS embutido. O quê? O aparelhinho que comprei para mim hoje. Ela deu risada. Stan soprou um beijo e foi para a porta. Ainda de costas, ele disse: ah, a propósito, Marvin telefonou dizendo que estava doente. Doente? A mesa telefônica deixou um recado na minha caixa de mensagens. Respondeu ele. Só dizia isso. Que ela soubesse, Marvin nunca faltará ao trabalho por motivo de doença antes.
e ficou curiosa quanto à natureza daquela doença súbita. Largou mais uma vez a seleção da correspondência e foi até a pequena cozinha dos empregados nos fundos do prédio. Naquela hora da noite, tudo estava silencioso e pouco iluminado. O resto do pessoal da rádio já tinha ido embora havia muito tempo. As salas estavam todas vazias. Paris estava acostumada com o silêncio, a escuridão e os penetrantes odores de poeira tostada pelo equipamento eletrônico. Café queimado e um carpete que absorvera décadas de fumaça de cigarro antes do fumo ser proibido por lei nos locais de trabalho. A FM 101.3 era propriedade e operada pelo conglomerado de mídia Wilkins, que incluía 5 jornais, 3 emissoras afiliadas de televisão, uma firma de TV a cabo e 7 estações de rádio. Os escritórios da corporação ocupavam os últimos 3 andares de um arranha-céu luxuoso e luzídio em Atlanta, com elevadores em tubos de vidro e uma queda d'água de 2 andares no estéril saguão de granito. O prédio de Austin, salvo de um proprietário anterior falido, era tão luxuoso e luzídio quanto um mamute peludo. Não tinha cachoeira no saguão, apenas um bebedor de água gelada que gargarejava e às vezes vazava. O prédio, feio de tijolos aparentes, de só um andar, ficava numa colina na periferia de Austin e alguns quilômetros da sede da Assembleia Legislativa Estadual. Tinha sido construído no início dos anos 50 e aparentava a idade. Tinha passado pelas mãos de 22 donos pão duros. Decadente e dilapidado, era praticamente ignorado pelo alto escalão da empresa, exceto quando eles verificavam os gráficos de audiência. Aparentemente, a FM 101.3 era uma verruga horrorosa na imagem brilhante da firma, mas estava bem saudável no azul, produtora confiável de renda. Apesar dos problemas no prédio, Paris gostava dele. Tinha alma e resistia bem apesar das cicatrizes. Depois da escuridão nos corredores, a lâmpada fluorescente que piscava na cozinha parecia forte demais. Paris levou alguns segundos para se acostumar ao brilho da luz, mesmo com seus óculos escuros. Pegou no armário um saquinho de chá do seu estoque pessoal e pôs numa caneca com água que aqueceu no antigo micro-ondas. A água estava só começando a ganhar cor quando Paris ouviu vozes. Espiou o corredor e ficou atônita de ver Dean chegando, alguns passos atrás de Stan, que dizia para ele: "Ela não me disse que estava esperando visita." "Ela não está à minha espera." Stan viu Paris e disse: "Ele estava batendo na porta da frente. Só deixei entrar quando mostrou o distintivo da polícia." Procurando esconder a consternação do colega de trabalho, Paris disse: "O Dr. Malloy trabalha para o Departamento de Polícia de Austin. Ele foi consultado para fazer uma avaliação psicológica da fita do Valentino." "Foi o que ele me disse." Stan examinou Dean de alto a baixo. "2 pelo preço de 1. Psicólogo e policial." "Mais ou menos isso," respondeu Dean com um sorriso tenso. Stan olhou para um e depois para outro, e como nenhum dos dois disse nada, deve ter percebido que sua companhia não era mais bem-vinda. "Se precisar de mim," disse ele para Paris, "estarei na sala da engenharia." Dean ficou observando Stan se afastar pelo corredor. Quando não podia mais ouvir o que diziam, virou para Paris. "Aquele é o Crenshaw? O sobrinho do dono? Ele é gay?" "Eu não tenho a menor ideia. O que você está fazendo aqui, Dean?" Ele entrou na cozinha e reduziu imediatamente o já limitado espaço para manobras. "Alguém devia ficar aqui com você no seu turno." "Stan está comigo." "Você confiaria sua vida a esse cara?" Ela deu um sorriso fraco. Você tem razão. Até sabermos mais sobre esse cara que se diz chamar Valentino, você devia ter proteção da polícia." "Curtis se ofereceu para mandar Griggs e Carson,
mas eu recusei. Conheci o Griggs. Parece estar bem alerta e é um verdadeiro escoteiro, mas nem ele nem... Carson. Isso, Carson. Nem ele nem Carson têm treinamento de negociador para o caso de sequestro com refém. Eu devia estar aqui se Valentino telefonar de novo. Se eu sentir que ele está quase pirando, posso conversar com ele e torcer para conseguir persuadi-lo a identificar sua prisioneira e nos dizer onde ele está. Sendo essa a especialidade dele, aquela era uma desculpa bem plausível para Dean estar na emissora. Mesmo assim, Paris questionou seus motivos. Ele pode não ligar, e você estará desperdiçando uma noite inteira. Não seria desperdiçada, Paris. Também estou aqui porque queria ver você. Já me viu. Sozinha. Ela pôs a caneca de chá na bancada e deu as costas para ele. Dean, por favor, não faça isso. Ele se aproximou dela por trás e Paris prendeu a respiração, com medo que encostasse nela. Não sabia ao certo qual seria sua reação se ele fizesse isso. Portanto, não queria ser posta à prova. Nada mudou, Paris. Ela deu uma risada triste. Tudo mudou. Quando você entrou na minha sala hoje de manhã, aquilo voltou. Tudo voltou. Fiquei abobalhado, exatamente como na primeira vez que eu te vi. Você lembra? Foi na noite seguinte ao espetáculo. A neve que caía em Houston ficou reduzida a uma chuva fria que foi soprada para dentro de casa quando ela abriu a porta para Jack e Dean. Acenou para os dois entrarem depressa e poder fechar a porta. A apresentação de Jack se perdeu no alvoroço de tirar os sobretudos molhados e tentar fechar os guarda-chuvas teimosos que escorriam água no assoalho da casa. Ela pendurou os casacos no cabide de pé e encostou os guarda-chuvas num canto. Depois virou e sorriu para o melhor amigo do noivo. Vamos recomeçar. Olá, Dean. Eu sou a Paris. É um prazer conhecê-lo. Eu digo o mesmo. O aperto de mão dele era firme, o sorriso carinhoso e simpático. Era uns 4 centímetros mais alto do que Jack, Paris observou. O cabelo castanho mostrava sinais de um grisalho precoce nas têmporas. Ele não era classicamente bonito como Jack, e sim mais rude. Jack tinha dito que Dean tinha de afastar as mulheres com um pedaço de pau, e Paris estava vendo o porquê. As feições assimétricas eram arrebatadoras e contrabalançadas pelos olhos, de um cinza claro emoldurado por cílios negros e compridos, uma combinação muito atraente. Pensei que Jack estivesse mentindo, disse ele. Jack mentindo? Nunca. Quando perguntei como você era, ele disse que eu ia ficar embasbacado. Pensei que ele estava exagerando. Ah, sim, ele tende a fazer isso. Mas dessa vez não. Do outro lado do cômodo, Jack deu um sorriso largo para eles. Enquanto vocês dois discutem os meus defeitos, eu vou preparar uma rodada de drinks. Tiveram um jantar festivo na steakhouse favorita de Jack. Depois do jantar, migraram para o bar adjacente, onde sentaram diante da lareira e tomaram café. Os homens regalaram Paris com histórias do tempo do colégio. É claro que Jack dominou a conversa, mas Dean parecia disposto a ceder-lhe o centro do palco. Jack era um contador de histórias inteligente e talentoso. Dean era um excelente ouvinte. Perguntou sobre o trabalho de Paris e, enquanto ela descrevia um dia normal, ele manteve os olhos fixos nela. Dean dava a ela a atenção que daria para um oráculo divulgando o futuro da humanidade. Concentrava-se em cada palavra e fazia perguntas pertinentes. Esse era o dom especial do Dean. Fazer a outra pessoa sentir que havia se tornado o centro do seu universo. O prazer que Jack estava tendo aquela noite incluía beber conhaque demais. Estava dormindo no banco de trás quando Dean parou o carro na frente da casa de Paris. Acho que o perdemos, Dean observou. Ela olhou para o noivo que roncava baixinho de boca aberta.
Acho que tem razão. Quer, por favor, levá-lo em segurança até a casa dele e colocá-lo na cama? Desde que não tenha de dar um beijinho de boa noite, tudo bem. Ela deu risada. Eu ouvi Jack falar tanto de você que já o considero amigo meu também. Prometa que vai sair conosco de novo em breve. Está prometido. Ótimo. Paris segurou a maçaneta da porta do carro. Calma, vou levá-la até a porta de casa. Apesar dos protestos de Paris, Dean desceu do carro e deu a volta com o guarda-chuva quando ela pisou na calçada. Foi com ela até a porta da frente, tirou a chave da mão de Paris, destrancou a porta com a mão livre e esperou até ela desligar o alarme. Obrigada por me trazer até aqui. De nada. Que dia vai ser? Perguntou ele. Dia? O casamento. Preciso pôr na minha agenda. O padrinho tem que estar lá, você sabe. Ah, ainda não marcamos a data. Deve ser em setembro ou outubro. Tanto tempo assim? Jack me deu a impressão de que seria mais cedo. Seria mesmo se dependesse dele, mas eu quero usar cores do outono. Ah, isso é legal. Vai ser casamento na igreja? Sim, presbiteriana. E a recepção? Provavelmente num clube de campo. É muita coisa para planejar. É sim, demais. Dean parecia não notar que a água da chuva escorria pelas pontas metálicas do guarda-chuva e molhava seus sapatos. Paris também não notou que a chuva estava sendo soprada para dentro de casa, molhando o chão. Mesmo naquela primeira noite, o olhar que os dois trocaram foi talvez alguns segundos mais longo do que devia. Foi Dean que acabou desfazendo o contato, dizendo com a voz rouca: Boa noite, Paris. Boa noite, Dean. Muitas vezes, quando noivos são apresentados aos melhores amigos do outro, desprezam-nos à primeira vista e criam uma situação complicada para quem está no meio e adora os dois. Paris gostou de Dean desde o início. Não sabia que não devia considerar isso um bom presságio. Dean segurou sua mão e a fez virar de frente para ele. Olhou para ela do mesmo jeito penetrante e perturbador daquela noite em que se conheceram e produziu o mesmo efeito magnético. Paris sentiu sua força de vontade dissolvendo e sabia que se não combatesse aquilo imediatamente estaria perdida. Dean, eu imploro, para com isso. Paris tentou passar por ele, mas Dean bloqueou seu caminho. Nossa situação pode ter mudado, Paris, mas o que vale, não. O que vale é o que sempre valeu. Jack. Ele enfrentou um inferno, disse Dean. Eu sei disso. Você nem pode imaginar que inferno foi a vida dele depois daquela noite. Dean abaixou o rosto para ficar mais perto do rosto de Paris. Está certo, não posso, porque você deixou bem claro que eu não devia ir visitá-lo, nunca. Porque ele não queria que você, especialmente você, o visse daquele jeito, disse ela com a voz entrecortada. Mas pode acreditar em mim. Ele viveu a morte durante 7 anos antes do coração torná-la oficial, parando de bater. Lamento tanto quanto você o que aconteceu com ele. Sussurrou aflito. Você não sabe disso? Pensa que eu poderia esquecer tranquilamente? Meu Deus, Paris, você pensa mesmo que eu sou tão insensível? Eu tive de viver com o que aconteceu como você viveu. Dean deu um suspiro e passou a mão no cabelo. Ficou olhando para um ponto logo acima da cabeça de Paris algum tempo e então olhou para ela de novo. Mas tenho de dizer uma coisa, mesmo correndo o risco de deixá-la zangada. O que aconteceu com Jack foi culpa dele mesmo. Não sua, nem minha. Dele. O acidente não teria acontecido se... Mas aconteceu, e não podemos voltar no tempo e desfazê-lo. A administração do sentimento de culpa? Esse é um conselho, Dr. Malloy? Tudo bem. Simplificando, não vou deixar o remorso me comer vivo. Eu superei isso. Que bom para você.
Então, o seu método de administrar o sentimento de culpa é melhor que o meu? Mais saudável emocionalmente? Você acha preferível cavar um buraco e se esconder nele? Dean olhou com desprezo para a cozinha desarrumada. Olhe só esse lugar. É escuro, sujo. É um buraco deprimente. Eu gosto daqui, porque é exatamente o que você pensa que merece. Continua.